Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Magno, sou membro da faculdade, estou aqui para estar dando mais uma aulinha aqui da nossa biblioteca de RDKit, nosso curso da biblioteca de RDKit no Python, certo? E vamos lá. O tópico de hoje a gente vai estar falando sobre como a gente pode estar modificando as moléculas que a gente criou aqui no Python, utilizando o RDKit, né? Então, lembrando que o material ele vai estar aí disponível para vocês, como vocês já sabem, e é isso aí. Então, aqui na primeira sessão, eu estou só definindo algumas moléculas iniciais, que a gente não está usando isso aqui agora. Vamos lá. O primeiro assunto que a gente vai estar falando, a gente vai poder estar mexendo nas moléculas, na exibição dos hidrogênios, certo? Lembra que eu falei que quando a gente está representando a molécula, os hidrogênios não aparecem na representação? Nem, por exemplo, na contagem é, de, dos átomos dessa molécula. Então, por exemplo, estou definindo aqui a molécula 1. Você vê aqui que na exibição dela, ela não está aparecendo os hidrogênios. Só esse hidrogênio aqui do grupo hidroxila aqui, da função álcool, que ele aparece porque ele está junto com o oxigênio. Mas os hidrogênios que estão conectados aos carbonos, você vê que eles não aparecem. Então, se por exemplo, eu utilizo a função ADDHS, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando os hidrogênios nessa molécula. Então, o que essa função vai estar fazendo? Ela vai criar uma nova molécula, certo? Em que os hidrogênios vão estar sendo agora exibidos. Então, é, a forma de escrever dela é essa aqui, módulo chain. A gente vai estar utilizando a função addhs. Vou estar aplicando o que? Na primeira molécula aqui, na molécula 1. Molécula 1. Então tá, então vou estar criando uma nova molécula, que é a molécula 1. Vou estar chamando agora da molécula 1 H. Então eu vou estar pedindo aqui para apresentar essa molécula. E você vê que agora é, os hidrogênios estão sendo representados, todos os hidrogênios, tá vendo? Então é basicamente a mesma molécula anterior, só que com os hidrogênios sendo representados. Isso vale também agora para o que? Para a contagem no número de átomos dessa molécula. Então, por exemplo, se eu rodo aqui a função getNumAtoms, na molécula 1, você vê que ele só devolve 3, certo? Então, aqui, ó, 3 átomos. A gente considera os hidrogênios. Agora, na molécula 1 modificada, que é a molécula 1H, ele devolve o quê? 9 átomos, que é aqui essencialmente o que tem aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 9 átomos nessa molécula. Então, por exemplo, a outra função interessante é a função .removehs. O que a gente vai estar fazendo? A gente está criando uma nova molécula agora, em que agora os hidrogênios eles não vão estar sendo mais considerados, certo? Então, se eu rodo aqui, opa, você vê que essa molécula 1 underline aqui agora, que você basicamente aqui, como se tivesse deletado os hidrogênios, é essencialmente a mesma molécula anterior, que é a molécula 1, certo? Você vê que a representação é a mesma, e se eu for contar o número de átomos que ela tem, você vê, ó, 3, igualzinho a molécula anterior, certo? Então tá. Agora falar um pouco sobre os anéis, quais informações, o que a gente pode estar modificando nos anéis daquela molécula. Então a primeira função que a gente vai estar falando é essa função aqui, equalize, certo? O que acontece? O programa, né, o Python, a biblioteca RedKit, ela sempre vai estar classificando as ligações de manual automático como quando você pede a classificação delas, o tipo de ligação, perdão, ele vai estar devolvendo sempre assim, na forma aromática, certo? Por quê? Porque se a gente for aqui rodar a molécula 2, aqui, ela é basicamente um benzeno, certo? Então você tem que lembrar lá que essas ligações duplas aqui do anel elas não estão estáticas, certo? Elas estão em ressonância. Então é como se todos esses átomos aqui, todos os átomos que compõem o anel, estivessem fazendo as ligações duplas. Que é como se essas ligações duplas estivessem em todos os lugares ao mesmo tempo, certo? Porque elas ficam em movimento. Então, se por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando as ligações da molécula 2 e estou pedindo qual o tipo dessa ligação, certo? Isso aqui a gente já viu na aula 2, como faz isso aqui. Então, se eu pego aqui, peço para ele printar, você vê que em todas as ligações, todas as 6 ligações, ele diz que são aromáticas, certo? Porque é como se todas elas fossem uma ligação dupla, então ele classifica esse tipo de ligação como aromática. Então o que a função equalize faz? Quando eu aplico a função equalize na molécula,
ele vai estar considerando como se essas ligações duplas agora estivessem estáticas, certo? Que é como a forma como a gente desenha ela, certo? É como se as ligações aqui estivessem estáticas. Então eu vou ter ligações duplas, ligações simples, ligações duplas, ligações simples. Então, quando eu aplico ela aqui, ó, então eu boto a chain, equalize, molécula 2 e aplico o mesmo código anterior aqui na função 2, no mesmo loopzinho, você vê o que acontece. Aqui. Então ali agora eu passo a diferencial, ó. Primeira ligação double, segunda ligação single, certo? Então é como se o efeito de ressonância é como se ele desconsiderasse o efeito de ressonância. Como se as ligações estivessem estáticas agora, certo? Então tá. Só que aí tem mais uma coisa, que o programa ele ainda vai estar considerando aquelas ligações como sendo aromáticas, certo? Internamente. Então quando você usa a função que equalize, assim, simplesmente na molécula assim, é só o tipo de ligação quando ele vai te informar que, que ele vai estar agora desconsiderando o efeito de ressonância. Mas a classificação interna daquelas moléculas, a classificação interna que o sistema está fazendo, ainda são como sendo aromáticas. Então, por exemplo, então se eu estou lá na molécula 2, estou acessando lá, a ligação que tem índice zero e pergunto, essa ligação é aromática? O sistema, você vê que ele me devolve true, certo? Apesar da molécula 2 ter sofrido aqui o processo da função que equalize, certo? Então ele diz true. Você pensa, pô, a ligação de índice zero é essa aqui. Ele diz, ela é double. Mas eu perguntei, ela é aromática? Sim. Então você põe então a de índice. Ele diz, também é aromática. Então, você bota aqui, índice 2. Continua dizendo, é aromática, certo? Então, como é que eu faço para mudar isso? Para a classificação interna, é, desconsiderar agora o efeito de ressonância e considerar como aquelas ligações duplas estáticas. Eu vou estar dentro da função que equalize, eu vou estar colocando isso aqui, ó, clear aromatic flags igual true, certo? Então eu estou falando aqui para o sistema mudar essa classificação interna, limpar ela, certo? E agora ele vai estar, quando eu faço que equalize, então se eu pergunto aqui, a ligação de índice zero, ela é aromática? Então agora o sistema me devolve false, certo? A função que a gente vai estar falando é sobre a função sanitize mol. Então o que ela faz? Ela basicamente ela vai desfazer as alterações que você fez com a função que equalize anteriormente. Certo? Então se eu pego agora a molécula 2 e aplico a função sanitize mol e faço aquele mesmo códigozinho lá atrás e pergunto, me dá o tipo de ligação de cada molécula e faço, você vê que elas quando voltam a ser aromáticas, ó, tudo aromático. Então ele desfaz basicamente tudo que a gente fez aqui em cima. A função sanitize mol ela desfaz, a função volta para aquele estado original dela. E aí se eu pergunto, aquelas funções na classificação interna são aromáticas? Ele vai perguntar, vai devolver sim, são aromáticas. Como se ele desfaz literalmente o que essa função aqui em cima fez, certo? Então é isso, pessoal, a aula de hoje foi isso mesmo, bem curtinho. É isso aí. Não se esqueçam de estar baixando o material e estar conferindo os exemplos, dando uma estudada. E a gente se vê nas próximas aulas. Valeu!